O livro de Juízes, no seu capítulo 9, versos 53 e 54, diz o seguinte: Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: Desabainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou, e seu moço o atravessou, e ele morreu. Recentemente recebemos uma pergunta falando sobre os suicídios na Bíblia. E esse tema será o tema da primeira palestra que vamos ter agora no segundo semestre aqui na Igreja Evangélica da Paz. Serão 32 palestras durante 16 dias, todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 21h30. E uma da primeira palestra será sobre esse tema. Um tema muito importante, assaz importante, porque hoje, infelizmente, muitos estão tirando a sua própria vida, apesar de que, num outro extremo, como aconteceu na recuperação desses 12 jovens que ficaram presos numa caverna lá na Tailândia, né? Todo um trabalho enorme para recuperar essas vidas. Muitos, por qualquer motivo, querem tirar a sua própria vida. E aqui nesse capítulo 9 de Juízes, nós encontramos este cidadão Abimeleque, que foi o primeiro que pediu, diante de um quadro que ele viu que a sua vida já estava no final, ele pediu para o seu pajem de arma, o seu moço, terminar com a sua vida ali naquele momento. E essa história de Abimeleque é muito interessante. O seu nome ele tem um significado que diz: meu pai é rei. E ele foi filho de Gideão com uma concubina da cidade de Siquém. E parece que esse nome que foi dado para ele queria fazer jus de todas as maneiras. Então o texto diz: Abimeleque, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 9. Jerubaal é o nome de Gideão, que quer dizer guerreiro poderoso, lenhador, destruidor. E este homem Abimeleque, fruto de um relacionamento com uma mulher siquenita, de Siquém, uma concubina, ele foi um dos filhos de Gideão. Gideão tinha 70 filhos. E este homem, para usurpar o direito de ser rei, ele matou 69 dos seus irmãos. Somente um
se escondeu, chamado Jotão, conseguiu escapar. E a história nos conta que Jotão, vendo essa situação de Abimeleque, ele contou uma parábola, ele contou uma alegoria. Então nós vemos que o Senhor Jesus utilizou-se muito desta linguagem por parábolas para contar-nos verdades. E nós vemos a primeira parábola, ou alegoria, que é uma figura de linguagem que foi utilizada na palavra de Deus. E talvez essa seja a parábola mais antiga que se tem registro. O que é uma alegoria? É uma história na qual um significado é transmitido diferentemente das próprias palavras. É uma história que ilustra a verdade, na qual uma coisa é dita, mas significa outra coisa. E Jotão, ele vai dizer, então, no verso 7 desse capítulo 9, ele vai contar essa parábola. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam? Iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então Jotão contou esta parábola, alegoria, que tem um significado que nós vamos procurar meditar, que serve de lições para as nossas vidas. O importante é já saber quem está reinando sobre nós. Quem você tem colocado para reinar sobre a sua vida. E no contexto dessa parábola de Jotão, nós vemos que Gideão, que foi um dos libertadores, um juiz sobre Israel, ele era um homem humilde, um homem que Deus escolheu, um homem que Deus levantou, um homem que Deus quis fazer uma obra através da sua vida. Então nós vemos que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Deus é soberano. Encontramos isso registrado
no capítulo 8 e no verso 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Que palavra maravilhosa! Mas aqui nós vemos o oposto, a ambição. Conforme os 10 mandamentos, é o primeiro de todos os pecados. A ambição de Abimeleque de querer reinar, de fazer um complô com os homens de Siquém, com adoradores de Deus pagãos. Ele fez um conclave com vários homens vãs e matou sobre uma pedra todos os seus outros irmãos para querer ficar com o poder. Como o poder, e nós vemos isso na vida política, como o poder, essa força que quer dominar, que acaba virando muitas das vezes uma ditadura, onde nós não vemos a justiça sendo feita. Então a ambição do homem em querer estar colocando os outros debaixo das suas ordens. E aqui Jotão ele conta essa parábola tão interessante e utiliza-se de elementos agrícolas, botânicos, de árvores. E a palavra de Deus, ela é tão rica nesses elementos. Nós vemos em Ezequiel capítulo 31, nós vemos em Daniel capítulo 4 falar sobre isso. Nós vemos no livro de Abacuque, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo lá em João capítulo 15. Então, a palavra de Deus fala muito a respeito dessas árvores. A oliveira, por exemplo, a mais útil e proveitosa árvore de todas as árvores da Palestina, estava muito ocupada produzindo para Deus e para os homens, para que pudesse governar. Então, da oliveira vinha o óleo da unção, o óleo que era ungido, os reis, eram ungido as pessoas, eram ungido as coisas consagradas para Deus. E então esta oliveira estava ocupada com as suas atividades. O óleo também que era colocado nas feridas. A figueira, uma importância também de produzir bons frutos, simboliza aquele comestível, a figueira que era colocada como emplastos nas feridas, porque naquela época não tinha muitos recursos na medicina. Então a figueira tinha essa função de produzir esses frutos de alimentos. A videira, também muito ocupada de produzir os seus frutos. E aqui o fruto da vide, e a palavra no verso 13 desse capítulo diz: porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria
labutar sobre as árvores. O mosto, que é traduzido pela palavra tirosh, que significa vinho novo. Tirosh refere-se tipicamente ao suco fresco e puro da vinha, o produto da videira. Então nós vemos que todas essas árvores estavam ocupadas. E daí veio esse espinheiro, que é a figura de Abimeleque. E para que serve o espinheiro? O espinheiro não serve para nada. E esse espinheiro ainda disse, olha, eu vou produzir sombra para vocês. Mas o espinheiro, ele só produz espinhos. O que você tem produzido na sua vida, prezado ouvinte? Você tem produzido olivas, óleos bons para Deus? Você tem produzido frutos agradáveis na figueira, como era a figura de Israel? Você tem produzido um bom suco da vide, que simboliza a alegria do Senhor? Foi o primeiro milagre que o Senhor ofereceu, fez ali em Caná da Galileia, durante aquela cerimônia de casamento. O que você tem produzido? E aqui nós vemos que no caso desse espinho, ele só ia servir para promover um grande incêndio. Quando a terra fica seca, qualquer fagulha que apareça, esse espinho, ele começa a esquentar, vem o fogo e acaba queimando outras árvores. Como é triste. E isso é uma grande realidade no mundo espiritual. Quando os espinhos, os espinheiros, eles pegam fogo e acabam destruindo árvores boas. Por isso, medite no que você está sendo. Medite em quem está governando sobre você. Não queira se projetar humanamente. Não queira fazer estratégias humanas com as coisas de Deus. Não vai funcionar. Deus levanta e Deus tira. Isso é a história de Deus. Nós vemos o profeta Abacuque entendendo isso quando ele pôde dizer no capítulo 3: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E assim nós vemos um final triste deste homem que foi um espinheiro. Foi praticamente morto por uma mulher quando ele atacou uma torre forte na cidade de Tebes, onde esses moradores se recolheram. Era uma proteção que existia naquela época, e ele não estava prevenido. E uma mulher
do alto dessa torre, um pedaço de pedra redondo, onde se moía o trigo, atingiu a sua cabeça, quebrou-lhe o seu crânio, e ele teve para morrer com um pouco mais de dignidade, pedir para o seu moço que acabasse com a sua vida. Quem está governando sobre você? Faça como Gideão. O Senhor sobre vós dominará. No mundo espiritual, a liderança que Deus confere às pessoas são única e exclusivamente para louvor e glória do seu nome. Se você vê lideranças se glorificando e glorificando os seus ministérios, tome cuidado, porque isso não vem de Deus. É o orgulho humano que contagia a ambição do coração do homem. Mas quando você vê toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, aí realmente Deus opera. Que Deus nos abençoe e que você possa ser uma oliveira, uma figueira, uma videira que dê muitos frutos para o Senhor Jesus Cristo. Amém.